Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes às oficinas do projeto integrador Ambiências Educadoras. O projeto Ambiências Educadoras existe desde 2019, de forma presencial, e a partir de 2020 estamos com o projeto remoto, oferecendo desafios e novas experiências para os alunos da Faculdade de Pedagogia do Mackenzie. Um de nossos desafios são as oficinas interdisciplinares. Na nova temporada de 2021, nossas oficinas de outono partiram da necessidade que os alunos da pedagogia apresentaram a partir de um questionário. Esse questionário queria descobrir quais assuntos seriam de interesse dos nossos alunos, dos nossos futuros professores. E a resposta foi alfabetização. Assim, abrimos na nossa temporada com a oficina Alfabetização, Arte e Matemática, com a professora doutora Patrícia Cândido. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem esses momentos lúdicos com alfabetização, arte e matemática. Então, sejam bem-vindos. Como a Miriam disse, eu sou matemática de formação, mas acabei também me enveredando para mestrado em arte, depois o doutorado também em arte, e por um bom tempo também fiz pesquisas relacionadas à alfabetização, porque eu ainda sou do tempo que tinha magistério. Então, eu fiz magistério, então dei aula na educação infantil, no fundamental nos iniciais, e por conta disso, por um bom tempo também estudei as questões relacionadas à alfabetização. E aí, hoje, o que eu tentei organizar nós não vamos conseguir fazer uma oficina, de fato, vai ser uma mostração, Miriam, por conta tanto do nosso tempo quanto da distância, mas a gente vai trocando ideias e a proposta é que vocês tentem conversar também, abrir áudio e tudo mais, para a gente falar um pouquinho sobre uma proposta envolvendo matemática e literatura infantil, tá bem? Uma proposta mesmo para a gente pensar como é que a gente pode aproximar esses dois territórios. Eu vou começar com um vídeo, antes de tudo, que é uma imagem de um vídeo de uma criança contando uma história, tá bem? E eu vou passar, se vocês não ouvirem o vídeo, o áudio ficar ruim, vocês me avisem, eu já testei com a Ana Rodô, mas a gente testa novamente. E a proposta é que vocês assistam a esse vídeo, é um vídeo curtinho de uma criança contando uma história, e marquem, anotem para vocês que conhecimentos estão circulando enquanto essa criança conta essa história para nós. O que eu sei falar do conhecimento dessa criança? Já vou dizer o contexto, é uma escola rural, aqui da região de São Paulo, escolas distantes, que a gente tem, a Miriam conhece, a gente tem muitos trabalhos em escolas de diferentes lugares, diferentes realidades, e essa é especificamente uma escola rural. Então, é uma situação que a professora propôs ali, e a criança está contando uma história. A intenção não é falar da professora e nem avaliar se a proposta está correta ou não, mas é olhar o que essa criança desvela para nós de conhecimentos enquanto ela conta a história, tá bem? Tomara que dê certo, senão já vai furar o nosso começo, vamos lá. Ana, você me dá um ok se o áudio só chegar para vocês, que aí eu fico quietinha? Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo, bate duas palmas. Vamos ouvir a história da bruxa. Nada. Por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim. Se você convidar o gato. Gato, 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 gato. Por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim. Se você convidar os pantais. Pantais. Por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim.
Vamos lá. Podem comentar, fiquem à vontade. Não tem edição, não tem nada. É a vida como ela é, com as condições que as escolas têm. E o que essas professoras dão conta de fazer, né? Que são boas ações, maravilhosas. O que vocês me dizem dessa menina? São crianças, esqueci de contar, de 5 anos, tá bem? É aquele grupo que é a última turma da nossa educação infantil antes do 1º ano, tá nessa transição. O que vocês conseguem me contar que essa criança sabe quem estava no entorno também? Que ela silenciou um dos colegas, inclusive, e que também mostrou algum conhecimento. O que a gente consegue falar dela, para iniciar nossa conversa? Sem vergonha, não comentar mesmo. Abram os microfones e fiquem à vontade. O que a gente consegue dizer do conhecimento dessa criança? Oi, eu anotei Oi, que ela Luísa. tem muita, tudo bem? Entonação, eu notei que ela tem muita identificação dos seres, dos animais, tipo, até o menininho. Não, isso não é um fantasma. Tipo, eles discutindo, assim, sabe? Identificando os seres no geral. Enfim, a entonação, a pronúncia, a fala. E o jeito que ela conta a história é muito fofinha. Tipo, ela já tem um desenvolvimento, sabe? De saber contar alguma coisa. Então, vamos pegar a fala da Luísa, que é potente, a gente avança a partir da fala dela. Esta criança mostra para nós que ela sabe como entonar, como contar uma história. E ela vai fazendo paradas para contar essa história. Então, assim, do ponto de vista do conhecimento, o que ela sabe? Se a gente pensa na alfabetização e o apoio, que depois eu quero até que a Miriam me ajude a pensar nas imagens ali, que esse livro é maravilhoso, é o Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Só de imagem ele já é um presente. Mas ela já sabe contar essa história, ela sabe como contar uma história, né? Então, a Luísa falou que ela tem um jeito de falar e de pronunciar. O que mais que ela sabe? Quem continua a falar da Luísa? Muito bom, Luísa. Aproveitem, gente, nosso tempo é curto, não pensem muito se está certo ou não. Fiquem à vontade. O que mais? Ela tem ritmo. Tem ritmo. E quem que dá esse falar ritmo, Ana? Quem ajuda a Ana? Quem dá esse ritmo? Porque ela fala, ela fala assim, crianças, crianças, vem à minha festa, chapeuzinho vermelho que é dupla, é chapeuzinho vermelho ou chapeuzinho vermelho? Vem à minha festa. Ela dá um jeito de acertar essa pronúncia, né? Também ela já sabe falar em público. Oi, sabe falar em público também. De onde vem essa fala, esse jeito de falar em público? De onde ela tirou isso? Como é que está aquilo? De onde veio esse modelo? A própria professora? A própria professora. Eles imitam muito a professora. Até aquela postura de segurar o livrinho aqui do lado, se vocês observarem. Porque uma das coisas que vocês... mostrando os personagens. Isso, Carol, isso mesmo. Percebe que ela é muito cuidadosa na forma de abrir a página. E ela faz os gestos que lembram muito também. Ela não pega o livro e fecha para ela, né? Ela abre aquele livro e é bonitinho porque ela, antes de falar o próximo, para ter certeza, ela dá uma olhadinha na imagem. Então, ela tem toda essa postura de contar a história para o outro, que é um bom modelo que ela tem da educadora. Muito bom. O que mais? O que mais? A gente, coincidentemente, teve uma aula sobre isso, acho que há 2 aulas atrás, estou no 3º semestre de pedagogia, que é como se ela já tivesse o contato social com aquilo. Então, tipo, provavelmente essa atividade de leitura é bem comum na sala, e ela está envolvida, né? Ela assume ali a postura de professora, por exemplo. Até na hora de silenciar o aluno, ela assumiu ali uma autoridade, né? Não é eu que sei. A gente diz, Carol, que ela tem um repertório leitor já. Então, ela já tem como que se faz quando vai ler, como é que eu leio, por exemplo. Se ela tivesse lendo um texto jornalístico, por exemplo, com certeza ela não usaria aquele jeito de falar. Mesmo não sendo uma leitora convencional, diante de um jornal, ela não faria daquele jeito a leitura, porque ela sabe quando ela vai ler uma receita, um texto de jornal, o texto que está ali é outro, a entonação é outra. Então, ela também já tem um repertório leitor, mesmo não sendo uma leitora convencional. O que mais? E a lógica da história? E as imagens, como é que vão ajudando ali? Por que ele foi potente? Porque aquela história, ela tem uma ou duas linhas em cada página. E eles ficam, se eles ouvirem 10 vezes aquela história, eles ficam ali o tempo todo presentes para
a professora contando, não tem problema de você contar muito aquela história. O que a gente vê naquelas imagens, naquela força que tem ali para a criança? O que vocês me dizem? Eu acho que a criança, ela já passa uma confiança também, né? Ela já tem uma autonomia de professora, assim, ela tem um posicionamento ali, que você vê que tem uma criança que interage, tem hora para falar outro nome, e ela não, ela posiciona a voz dela ali e continua, ela não para em nenhum momento. Então, eu acho que isso é uma confiança em si. E eu acredito que ela ter visto isso na professora também, né? É um modelo também, E, ao mesmo tempo, aquela criança que interfere, para nós, educadores, é um bom sinal, porque você entende que eles estão todos juntos com ela, envolvidos com aquela leitura, né? Agora, só para a gente avançar, voltando para a própria história, né? Uma das forças que ela tem, como eu disse, são essas imagens. Se vocês observarem, você tem ali elementos que têm nomes difíceis. Tem hora que ela não lembra direito, mas ela vai na memória para recordar, e a imagem ajuda também no enriquecimento desse vocabulário, porque ela também vai lembrando o nome de cada uma daquelas personagens, e aquilo também vai nutrindo ao mesmo tempo. Numa das fases que eles fazem a leitura desse livro, a professora começa sem ler o texto, né? Eles só vão folheando e contando o que eles estão vendo, como é que eles narrariam aquela história. Então, é muito lindo também essa etapa, e o que eles vão trazendo de criação por meio dessa leitura das imagens, né? Então, eles constroem histórias muito interessantes só por meio da leitura daquelas imagens. Então, um dos critérios importantes também, muitos livros, eles não terão diretamente uma proposta de matemática, né? Que você olha e fala, nossa, dá para eu trabalhar, mas eles são têm histórias ali por trás que já permitem muita investigação, muita discussão, muita criação da parte das crianças também. Mais algum comentário? Me chamou a atenção que o pirata, por exemplo, é uma cara de bravo, né? Eu achei que ele não ia ser convidado para a festa. Mas tudo entra, né? E Todo vai o mundo lobo entra. mau e a Chapeuzinho também, né? Isso. Que é bem a festa de uma criança, né? Todo mundo entra, todo mundo faz parte dessa festa, né? Eles não excluem ninguém, E eles não se surpreendem do pirata entrar e do lobo mau também, isso que é legal, junto com a Chapeuzinho Vermelho. Então, tá todo mundo junto nessa festa também, que é muito das crianças, né? E o que eu achei interessante nessa história é que uma coisa vai puxando a outra, eles têm uma ligação. Cada imagem tem uma ligação com a outra, imagem que chama a outra, imagem que vai chama alimentando, outra. Isso. E é linda essa história, né? Eu não conhecia. Linda. Chama A Bruxa Vem à Minha Festa, é maravilhoso. Tô precisando andar mais com criança, viu? Porque antes eu sabia tudo de livro infantil, agora não sei nada. Maravilhoso. Mais alguém quer comentar? Eu vou continuar, e esse livro introduziu a nossa conversa, nesse tempinho que nós temos. Agora eu vou entrar com uma outra história. Uma história que, do ponto de vista da imagem, ela não é tão especial quanto Bruxa Vem à Minha Festa, mas ela trabalha vem nesse mesmo sentido, nessa mesma proposta do Bruxa, que é de acrescentando. Só que aí você tem um outro lugar que é acrescentando objetos mesmo, que a gente vai fazendo interface também com o trabalho em matemática. Mas quando nós levamos para as crianças, a gente não trabalha só com essa nova história que a gente vai ver agora. O Bruxa também entra, porque aí você vai fazendo analogia entre as duas. Tudo bem? Então, eu vou projetar, e para vocês conhecerem a história, essa não será nenhuma criança que vai contar, eu sinto muito, serei eu mesma. Então, vocês conheceram a história de um jeito não tão agradável como conheceram com aquela menininha contando, tá bem? Será com a minha voz. Estão vendo tudo? Está aparecendo para a Ana, tá? Que a Ana já me deu um ok aí. Sim? Então, tá bem. Sim. Tá o PowerPoint. Então, tá no PPT, isso. Vocês conseguem ver, né? Pode ir? Então, vamos lá. Para a gente começar essa história, eu queria só organizar um pouco o
que a gente falou sobre por que a gente trabalha literatura infantil nas aulas de matemática. Então, aqui é um convite, a partir dessa história contada por essa linha, nós vamos entrar com uma outra história e justificar por que a literatura entra para nós nas aulas de matemática. Um dos primeiros motivos tinha que ser promover para a criança que ela tenha uma relação não passiva entre a linguagem escrita e a falada. É não passiva de troca entre essas duas linguagens, tanto a escrita e a falada, e poder ter essa troca que a gente vê acontecendo ali. Vocês estão me ouvindo? Está dando que minha conexão está instável. Sim. Não? Tá bem. Outro grande motivo tem a ver com... Oi, Miriam? Tá tudo bem? Está ouvindo, tá, pode ir. Tá ótimo. Outro grande motivo, e que justifica, é a aproximação entre o ensino da matemática e o ensino da língua materna. Miriam me acompanhou muito no trabalho que a gente faz, que é da aproximação entre a matemática e a arte, sem uma estar a serviço da outra, né? Que a gente pode, em um outro momento, também fazer uma discussão sobre essa, Miriam. Mas aqui também é uma busca pela aproximação entre a matemática e a língua materna, que é essa língua que a criança traz da vida dela para a escola, a língua que ela usa, a forma como ela se comunica, e a matemática nessa aproximação com a língua. Outra grande força que justifica o trabalho da literatura nas aulas de matemática é você ter as habilidades de matemática e de linguagem se desenvolvendo juntas. Então, ambas cooperam para que a criança possa aprender. Então, é um trabalho não de ter a força de uma habilidade sobre a outra, mas delas se cooperarem, delas trabalharem ali de forma única. E também porque você tem um modo tanto que é desafiante, as crianças gostam muito, tem a ludicidade, então, mas o lúdico não no sentido pejorativo da palavra, mas da criação, da criança poder se ver aprendendo, envolvida na proposta. E enquanto ela faz as experiências que envolvem a literatura infantil e a matemática, ela vai aprendendo noções matemáticas. Então, observem que essas justificativas vão tanto na direção do desenvolvimento da linguagem, quanto do trabalho com habilidades que são da matemática e da própria linguagem oral e escrita, né? E, por fim, que os alunos possam, por meio da história, explorar lugares, características, acontecimentos na história e fazer conexões entre eles. Então, a história ela acaba sendo uma porta de entrada para esse mundo que a criança vai se envolver, interagir com ele, querer falar sobre ele. Não tem casos de crianças que não se envolvem em situações de contação de história. Então, ela entra nesse processo e, ao mesmo tempo, você tira dali rotas de trabalho envolvendo a matemática com ela, tá bem? Alguns cuidados para a gente ter, que são importantes. Um deles é que a matemática ela pode estar relacionada ao texto, né? Ela pode, esse livro que a gente vai ver agora, vocês perceberão que eu já tenho na própria história do livro pistas de trabalho com a matemática, ou está implícita ele, e o professor e a professora vão pensar em problematizações possíveis, sempre tomando muito cuidado do livro não virar pretexto ou estar a serviço do trabalho, né? Há todo um cuidado no envolvimento do aluno com a história para nós, e a contação de história, como vocês viram, aquela criança contando, é o que para nós tem muito mais valor do que a própria exploração da matemática. Por isso que a gente começa com aquela contação. Outro cuidado importante é, todo o trabalho com literatura infantil precisa considerar que a criança leia, ou se essa história ser contada, muitas vezes o professor leia para ela, porque ela vai criando esse hábito, como vocês mesmos falaram, de como se ouve uma história, como se conta uma história, memoriza o texto, apoiado nas imagens, apoiado em algumas palavras estáveis, e essa leitura, a cada vez que ela acontece, os alunos vão percebendo novos aspectos ou características que eles não tinham percebido antes. E, por fim, que é um recado que a gente sempre deixa, é não distorcer ou fazer mau uso da literatura a pretexto de um trabalho com a matemática. Então, sempre ela é um valor e a potência para nós. Tudo bem por aí? Vocês estão vivos aí? Na minha tela que só aparece a Miriam agora. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente vai conhecer, então, uma nova história, que é a cria de uma estrutura de história como aquela que vocês viram do Bruxa, Bruxa Vem à Minha Festa. Vocês conhecem essa história, alguém?
Eu não coloquei o título proposital, já já a gente vai ver. Alguém conhece essa história? Não, eu não conheço. Ótimo, Não. melhor ainda, fica melhor. Eu agradeço quando não conhece. Mas vamos tentar descobrir o que será que trata essa história. O que vocês acham? De O que tem comida. aqui? De comida. Uma história que parece que tem comida. O que Pouco mais? comilão. Pouco Oi? comilão. Quantidade aí, né? Se a gente pensar em matemática, a gente está pensando Eu também. já dei um spoiler, né? Então parece que tem quantidade. Tem comida, tem quantidade, o que mais? Tem coisas saudáveis e Tem calóricas. formas diferentes. Variedade. Tem variedade, falaram que tem coisas saudáveis e não tão saudáveis. Quem mais aparece aí nessa... Oi? Quem mais aparece aí para nós? Porquinho guloso? Um porquinho. Por que vocês acham que ele é guloso? Porque tem tanta coisa de comer e ele continua comendo. Tem muita coisa de comer, ele continua comendo. Será que ele aparece nessa história? Será que ele aparece ou não? Ou só está na capa? Sim. Eu acho que ele é o personagem principal. Ele é o personagem principal. Será que a gente conseguiria dar um nome para ele? Vocês conseguiriam dar um nome para ele? O porquinho comilão. Pode ser o porquinho comilão, pode ser um nome para ele. Porquinho comilão. Quem gostaria de dar outro nome? Mais algum nome? Alguém arrisca? Não precisamos acertar, é só pensar em nomes para esse porquinho. Oi? Não entendi. De porquinho em inglês, pig. Ah, Pig, desculpa, é que eu não tinha ouvido, Carol. Pig também. Então, são bons nomes. O autor dessa história... Oi, Paula. Pode ser o porquinho saudável também, porque Porquinho aparentemente saudável ele tá comendo a também. melancia, não as besteiras ali de trás. Professora, eu estava assistindo a aula aqui, meu irmão passou atrás, ele falou assim, nossa, olha o porquinho fazendeiro. Ele tem 5 anos, eu falei, vou sugerir isso? Você vê como eles são mais criativos do que a gente? Nossa, muito, eu não tinha nem pensado, não tinha nem reparado, só depois que ele falou que eu reparei no chapéu, eu falei assim, nossa, é verdade. Perfeito. Espontâneo. É porque ele viu, ele deve ter visto muito Ele deve ter visto o chapéu também, eu tô imaginando. Sim, eu acho que foi isso mesmo. É isso mesmo. Então, o autor, Ana Maria Machado, escolheu um nome. Que é Camilão Comilão. Tá bem? Alguém tinha falado até do porquinho comilão, né? Mas é um nome que ela... Patrícia, sua fala tá duplicando? Será que tá Acho que alguém estava com o áudio aberto, aí dá delay e aí chegou o áudio da pessoa. Já fecharam. Tá bem? Vamos lá. Então, essa história poderia ter muitos nomes. A Ana Maria Machado decidiu chamar esse porquinho de Camilão e dizer que ele é um comilão. Como a Paula disse, pode ser um comilão de comidas saudáveis, tá bem? Mas é um comilão. Vamos ver por quê e se isso é verdadeiro. Então, Camilão Comilão está aqui para nós. As imagens dele, maravilhosas. E aqui começa. Camila era um leitão. Acho que alguém está com o áudio aberto ainda, gente. Se vocês conseguirem ver quem é, Ana. Um porco grande, o Camilão. Não era um porco dos mais porcos, mas era preguiçoso e muito guloso. Um comilão, esse Camilão. Mas não queria saber de trabalhar para ganhar comida. Preferia comer cada dia em casa de um amigo. Ou então, pedia uma comidinha aos outros. Ninguém se incomodava, porque todos gostavam dele. E achavam graça naquela gulodice, que não fazia mal a ninguém, só mesmo o Camilão. Olha aí, Paula, vamos ver. Um dia, Camilão saiu de casa com uma cesta vazia. No fundo, só um guardanapo. E na roça do seu manduca, encontrou o cachorro fiel. Bom dia, amigo. O que é que você está fazendo?
trabalhando, tomando conta destas melancias. Puxa, quanta melancia! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar uma? Está bem, uma só não faz falta. Tome. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta uma melancia, o guardanapo por cima. Continuou. E encontrou o burro Joca puxando uma carroça. Bom dia, amigo. O que é que você está fazendo? Trabalhando, levando essas abóboras para o mercado. Puxa, quanta abóbora! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar umas? Está bem, tome duas, não vão fazer falta. E lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta, na cesta uma melancia e duas abóboras, o guardanapo por cima. E encontrou a vaca mimosa, lá no curral. Bom dia, amiga, o que é que você está fazendo? Trabalhando, fazendo manteiga, queijo, requeijão. Puxa, quanta coisa! E eu aqui com tanta fome que acho até que vou desmaiar. Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem, tome 3 queijos e 4 litros de leite. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta o quê? Quem me ajuda? Lembra Uma o que tinha na cesta? melancia, 2 abóboras, 3 isso. queijos, 4 litros de leite. E por cima o quê? Por cima o guardanapo. Guardanapo. E lá se foi ele. Quem ele encontrou? A galinha. Uma galinha. O que será que ele pediu para essa galinha? Ele tá segurando o milho. O que vocês acham? O que vocês acham que ele pediu para essa galinha, gente? Milho? Pode ser milho. É que os pintinhos ele não vai pedir, né? Milho. Quantos milhos vocês acham que ele vai ganhar? 6 milhos. 5. 5 milhos, vamos ver se é isso? E encontrou a galinha Kiki na porta do galinheiro. A mesma conversa, o mesmo pedido. Kiki gritou lá para dentro. Meus filhos, seu Camilo quer milho. E os pintinhos trouxeram 5 espigas de milho para Camilão. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta. Na cesta, o que mesmo? Uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e o guardanapo por cima. E encontrou quem? Macaco. Desta vez não foi tão fácil que Simão era muito esperto. Mas Camilo tanto pediu que acabou ganhando. Está bem, um cacho inteiro eu não dou, mas tome meia dúzia de bananas. Me ajudem, e agora, com o que ele ficou? Uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho e 6 bananas. E o que por cima mesmo? Isso, não esquece do guardanapo, que ele é muito importante. E ele encontrou quem? Olha essa imagem que linda. A abelha Zizi, ocupadíssima, recolhendo pólen. Conversou, pediu, acabou ganhando 7 potes de mel. E lá se foi Camilão pela estrada com sua cesta, na cesta uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas e 7 potes de mel e o guardanapo sempre por cima. E encontrou o coelho orelhudo. Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu. Isso mesmo. O coelho disse que estava trabalhando e Camilão veio com aquela conversa de dizer que estava com fome e ia desmaiar. Acabou ganhando 8 alfaces e 9 cenouras. Botou tudo dentro da cesta, cobriu com guardanapo e lá se foi Camilão pela estrada, com sua cesta. Na cesta, quantas melancias? 1. Quantas abóboras? 2. Queijos? 3. Litros de leite? 4. Espigas de milho?
5. Bananas? 6. 6 ou meia dúzia, como ele diz. E potes de mel? 7. Alfaces? 8. Cenouras? 9. Um monte de comida, mas ele não estava satisfeito. Encontrou o esquilo, conversou, pediu, acabou ganhando. E lá se foi Camilão para um lugar sossegado da mata, com sua cesta, na cesta uma melancia, 2 abóboras, 3 queijos, 4 litros de leite, 5 espigas de milho, 6 bananas, 7 potes de mel, 8 alfaces, 9 cenouras e mais 10 avelãs que o esquilo deu. Agora, o que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu para comer tudo sozinho e que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser, a história pode acabar assim. Mas eu acho que isso já aconteceu antes, muitas vezes, até demais. E que desta vez vai acontecer uma coisa diferente. O que vocês acham que vai acontecer? Me contem, o que vocês acham? Depois eu prometo que a gente vai olhar o que vai acontecer de verdade, tá bom? Mas me contem, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que ele foi cozinhar, preparar alguma coisa, com isso tudo. Para quem? Para ele? Acho que para os amigos, né? Ia ser bacana. Você acha que foi preparar alguma coisa para os amigos? Boa. O que mais? Eu acho que ele vai repartir tudo que ele tem. Desativar. O que mais? Você acha que ele vai repartir como? Vai chamar os amigos e vai dar para eles? Todos os que doaram, né? Todos os que doaram, ele vai chamar, tipo, fazer uma festa e repartir com todo mundo. Eu concordo com ela. A participar de uma festa. Legal, ótima ideia também. Pode cozinhar para os amigos, pode chamá-los para uma festa e nessa festa todo mundo participa. O que mais? Vai dar para alguém comer alguma coisa diferente do que acabou doando para ele? Experimentar o que os outros colegas deram também. É. Uma boa ideia também. Vamos ver o que aconteceu? Antes de ver o que aconteceu, por que vocês acham que eu vou fazendo essas paradas e perguntando e colocando vocês para pensar sobre o que fazer? O que isso tem a ver com o trabalho? Que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz com as crianças. Por isso que a Miriam chama de uma oficina, que é experimentar aqui vivências que a gente pode fazer também com os alunos, né? Então, é trazer para vocês experimentarem como a gente faria com eles. Só que com vocês, é claro, toque de caixa. A gente nunca conta uma história nessa rapidez que eu contei, atropelando tudo. Por que será que eu parei para a gente pensar? Oi, Gabi. Gabi ou Glécia? Nem sei quem é a Gabi agora. Glécia ou Gabi? Acho que foi Glécia. Acredito que é estimular o pensamento da criança, procurando respostas através do que foi apresentado para a criança. Então, é estimular. Desenvolver o raciocínio matemático. Desenvolver o raciocínio matemático também. Eu acredito que possa também, com essas paradas, realizar o acionamento dos conhecimentos prévios que eles já trazem, né? De casa, de quantidade de coisas em casa. Então, vai falando das quantidades, eles vão associando, das vivências deles, né? Falando aí do conhecimento prévio. Tá. Mas na hora que a gente vai pensando sobre a própria história e deixando que outras ideias fluam, que mensagem a gente está passando para as crianças nesse momento? Eles podem contribuir com a história de alguma forma? Eles podem contribuir, que eu não tenho uma única resposta, que eu posso ter diferentes soluções, que eu posso ter diferentes leituras, que essa interpretação não é única. Então, na medida que eu vou abrindo esse espaço, eu também vou formando nessa criança uma postura não tão refém do que ele está lendo ali, ou de aceitar que sempre seja aquela mesma solução. Então, ele começa também a pensar em outros jeitos dessa história acontecer, dessas soluções existirem. Isso em matemática é muito potente. Por isso que a literatura e a arte para nós são muito fortes, porque eu vou abrindo também esse campo, tanto criativo quanto é libertador mesmo, que é dele perceber que ele pode fazer inferências, que ele pode levantar hipóteses, que a ideia dele faz sentido. Então, parece tolo para nós numa história fazer isso, mas na medida que ele percebe que a ideia dele faz sentido, que ele pode pensar diferente do autor, que ele pode criar outro final,
que o Camilão pode ter um destino diferente do que o autor pensou, que ele pode pensar quantas quantidades tem e justificar porque que ele acha que é mais. Tem criança que não vai direto como vocês. Elas contam outros elementos da página e argumentam que tem mais, que tem menos. Então, esse exercício é muito potente nessa formação do pensamento matemático, do famoso raciocínio lógico. É que o raciocínio lógico é um grande cabide, e nele está pendurado um monte de habilidades ali. E uma delas, potente, é esse levantamento e testagem de hipótese, que ele precisa viver isso e acreditar que isso pode acontecer, né? O que mais? Patrícia, eu também pensei na interação, né, dele com... Ótimo. Você pergunta, ele meio que consegue focar, né? Isso. Fala mais um pouco da interação. O que teve de... com vocês, aqui a nossa interação está sendo tudo muito rapidinho, mas imagina isso numa sala. O que é essa interação? Dá para ter a discussão, perguntar para os alunos o que cada um acha. Lembra lá naquele segundo slide que eu mostrei, a literatura permite essa entrada no mundo da história, permite que o aluno perceba o que está acontecendo e vá discutindo. Então, a interação é essa troca entre esses pares, é falar sobre o que eu sei, sobre como eu penso, justificar. Essa possibilidade de acontecer, essa interação é muito potente aqui, né? Então, a forma como a professora vai contando a história pode ou não promover essa interação, você tem toda a razão. Então, na medida que eu vou abrindo perguntas e convidando a criança para o universo daquela história, ela também vai se sentindo participante daquela situação. Muito bom. Vamos continuar, ver o que aconteceu segundo a autora, né? Segundo a autora. Vejam se volta a aparecer para vocês aí, por favor. Apareceu? Sim? Sim. Então, tá bom. Você que está na minha tela aqui, Gabi. Então, você faz joinha que eu te vejo. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que aconteceu com ele. Aqui são as crianças tentando ilustrar o que elas achariam que aconteceria. Aqui eles contando como eles pensam. A gente vai olhar sem qualquer julgamento a natureza do desenho das crianças ou algo do tipo, mas já é um exercício de pensar que já são crianças de primeiro ano, tanto que você já começa a ver a letra bastão e o exercício da escrita. E as duas crianças falando de que ele dividiria o alimento, um com os amigos e o outro que ele dividiria com o macaco. E aqui a gente vendo o que ele de fato fez. Nosso amigo Leitão pode ser guloso, mas todo mundo gosta dele, porque divide o que tem. E aqui ele está escrevendo um convite. Ele escreve, caro amigo, você está convidado. Ele vai dar uma festa de comilança e convidar todos os amigos que deram alguma coisa a ele. Alguém comentou isso aí também. Eu também vou, levando 11 laranjas. Você quer ir? Vai levar 12 o quê? E seu irmão? E seu amigo? E aí, vocês querem ir? Sim. Quem quer ir? Aí aqui a gente já começa essa lógica que a Gabi falou. Aqui a gente continua a interação e aí eles começam a criar o que eles vão levar. E se mais alguém que eles gostam vai junto também. E o que eles vão levar. Então, eu vou levar 12 o quê? Eu vou levar 13 alguma coisa. Eles começam a brincar do que eles querem levar. Então, a própria situação já vai levando para situações de investigação do livro, e aí você começa a conduzir para uma sequência didática, alguma coisa que o próprio livro vai direcionando, tá bem? E essa problematização já dá margem para isso. E aí a gente começa perguntando para as crianças o que elas vão levar e o quê. Agora eu vou começar a mostrar para vocês, e vai ser, como eu disse no começo, uma mostração por conta da nossa urgência de tempo, né? Mas para vocês saberem o que mais a gente poderia, além de toda essa exploração da imagem, do texto e da própria história e do envolvimento das crianças, para elas entenderem a história e falarem sobre ela, o que mais eu poderia propor para as crianças fazerem? Aqui são situações deles desenhando o que eles levariam e quanto levariam de cada coisa, e depois outras propostas que a gente pode avançar. Uma delas é sugerir, por exemplo, para as crianças, para a gente organizar mesmo a festa do Camilão. Aqui a professora, a partir de uma proposta do que eles levariam, eles montaram um gráfico em coluna. E aí, cada criança, aqui é uma parte, eles foram decidindo
de cada alimento, quantos que eles levariam, que o Camilão tinha levado, montaram um gráfico a partir daquela primeira situação da história, e depois eles montam um gráfico a partir do que eles desejam levar na festa do Camilão. Então, eles vão organizando essa codificação desses objetos que ele levaria na festa. Aqui é uma etapa que eles estão registrando esses objetos e quantos que eles levariam de cada um. Então, daquela representação que estava em forma de gráfico em coluna, eles avançam para a representação numa tabela. Então, eles têm uma lista com a quantidade e depois uma tabela, que são duas representações de probabilidade estatística, né? Então, eu tenho o gráfico como uma representação estatística e agora a tabela e a lista também como uma outra representação daquela quantidade. No outro momento, uma proposta que funciona muito é a criação de um jogo que as professoras acabaram elaborando, que se chama o jogo do Camilão. Eles vão jogar em grupos de 4 alunos, cada um tem os cartões que eles podem fazer os desenhos com os alimentos que o Camilão arrecadou, e uma bandeja para eles colocarem ali a quantidade que eles vão tirando de cada objeto. Então, é muito importante no primeiro ano a gente começar, já desde o G5, trabalhar a comparação de quantidade, reconhecimento de quantidade, e esse jogo acaba sendo uma proposta que ajuda bastante, e aí eles vão jogar o dado, e a quantidade que sai no dado, ele pega de alimento e vai colocando no seu pratinho. E aí, no final, quem completar com o maior número de alimentos, eles vão comparar essas quantidades no final para ver quem tem mais, quem tem menos, e usar recurso ou da contagem ou do pareamento para decidir sobre isso. Tem uma outra forma também, mais um encaminhamento que a gente pode fazer de exploração. Um outro trabalho é o reconto da história, que vocês viram no começo, aquela menininha recontando, ali ela contou de memória a história, e aqui é uma outra proposta que eles recontam a partir da história. Então, eles podem recriar aquela história, ou contar a partir de uma parte, podem mudar um trecho, então propor o reconto da história como uma possibilidade. E aqui, para a gente trabalhar um pouco, por exemplo, situações de dobradura dos personagens que a gente tem. E aí aqui eu queria fazer um exercício com vocês, pequenininho, só para a gente não ficar só mostrando. Eu vou deixar a imagem aqui projetada, e a tarefa de vocês é olhar para essa imagem e tentar, usando o vocabulário geométrico, e me contando o que está acontecendo com esse papel, em cada uma dessas etapas. Aqui a gente tem a etapa 1, e aqui a gente tem a última etapa, que é a etapa 7. Quem consegue me contar, olhando para essa primeira etapa, o que é que está acontecendo aqui com o papel? Eu posso falar? Pode, todo mundo pode. É Ana Paula. Aí ele está dobrando o papel, né? É um sulfite. Que forma tem esse papel, Ana? Esse tem um formato quadrado. Um quadrado. Como que você me convence que ele é um quadrado? Por causa das dimensões, as laterais, a forma geométrica dele. Isso, mas por que ele não é um retângulo? Por que eu sei que ele é um quadrado? Ele tem as 4 partes iguais? Ok. Tem o quê? Os 4 lados iguais? 4 lados de mesma medida. Além de ter 4 vértices, mas ele também tem 4 lados de mesma medida. Então, a Ana está certa. É a Ana que está falando, né? Isso, sou. Ele é um quadrado. E aí, o que aconteceu com o quadrado, Ana? Aí depois ele vai dobrar as pontas dele. Que nome a gente dá para as pontas em matemática? Vocês lembram? Triângulo. Não é? Vértice. Vértice. Ah, tá. Na matemática, desculpa. Isso, então vamos lá juntos. Então, eu tenho um vértice aqui, eu vou juntar esse vértice com qual vértice? O oposto? Com o do meio, né? O oposto. Esse vértice aqui é oposto a esse daqui. E esse vértice é oposto a esse daqui. Até onde eles vão? Quem ajuda a Ana? Até a metade. Até a metade. Eu vou encontrar um vértice. E para eu saber qual é a metade, o que eu tenho que ter feito antes?
Dobrar ao meio. Dobrar ao meio. Quando eu dobro um quadrado ao meio, igual eu dobrei aqui, né? Eu poderia ter dobrado o quadrado ao meio aqui também, não poderia? Se eu dobrasse, vocês estão conseguindo ver meu cursor, né, passando? Se eu tivesse dobrado o quadrado ao meio aqui, quem que apareceria de cada lado do quadrado? Triângulo. Aqui eu tenho triângulo. E se eu dobrasse aqui? Retângulo. Retângulo. Mas nessa dobra, ele está pedindo para nós dobrarmos para obter o quê? 2 triângulos. Essa linha que dobra o quadrado ao meio chama como? Vocês sabem? Diagonal? Pode ser a diagonal. Mas como chama aquela linha que quando eu dobro uma coisa ao meio e a outra parte é exatamente a sua metade? Ai, como que é minha... Ai, ai. É o eixo de simetria. É o eixo de simetria do quadrado. Está aqui, ó. Então, eu vou juntar, a hora que eu vou dobrar o quadrado ao meio, quando eu dobro o quadrado ao meio no seu eixo de simetria, eu tenho 2 triângulos aqui ou 2 triângulos aqui. Também, se eu tivesse dobrado aqui nesse eixo de simetria ou aqui, eu teria 2 retângulos. Voltando lá ao que a Ana disse, então a gente juntou os 2 vértices e conseguiu metade e metade. E agora, o que aconteceu aqui? Eu abro novamente, e aqui? Eu vou levar esses 2 vértices até onde? Que é onde a Ana estava. Até o meio. Até o meio. Como chama essa linha mesmo do meio que a gente aprendeu? Eixo de simetria. Eixo de simetria. A gente leva o vértice do quadrado até o seu eixo de simetria. Quando eu dobro esses 2 vértices até o seu eixo de simetria, quem aparece aqui para mim? Como chama essa figura que apareceu aqui? Hexágono? Como? Não sei. Um hexágono? Por que um hexágono? Que tem 6 lados? Tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu coloco esses 2 vértices aqui, eu tenho um novo polígono. De quadrado, eu virei hexágono. E agora, o que ele vai fazer com o hexágono? Dobrar o meio? Dobrar o meio aonde? O que isso daqui é do hexágono? Vocês já aprenderam? O eixo de simetria? É o eixo de simetria do hexágono. Eu vou pegar esse vértice do hexágono e vou levá-lo até o seu vértice oposto, dobrando pelo seu eixo de simetria. Quem aparece? O pentágono. Quem apareceu aqui agora? Um quê? Pentágono. Pentágono. Uma figura de 5 lados, está aparecendo aqui. E agora, o que eles mandam, o que a orientação da dobradura pede para a gente fazer? O que a gente faz? Dobrar até a simetria. Eu acho um outro eixo de simetria desse pentágono. Isso. E aí eu vou pegar um dos seus vértices e vou levar até uma parte desse eixo de simetria. Que figura aparece agora? Hexágono. Um hexágono. Porque é o mesmo hexágono que apareceu aqui? Não, é um diferente. É um outro hexágono. Né? É um outro hexágono. Isso é muito legal. Eu vou tendo outras representações para as crianças. E agora, o que eles mandam fazer? Dobrar a vértice. Eu viro e agora eu vou localizar o quê? Do pentágono eu vou pegar 2 vértices dele e vou virar. E aqui eu viro também. E aí eu vou ter o quê? Que figura é essa que apareceu aqui agora? E aí alguém disse octógono. O que vocês acham? É isso mesmo? Oi? Um pouquinho. Um porquinho, mas que é feito de qual figura plana? Ah, tá. Um octógono. Era um octógono mesmo. É uma figura de 8 lados. O que a gente fez com essa dobradura? Gente, minha filha está tocando piano, está interferindo muito na minha fala, vocês estão me ouvindo bem? Não? Tá tudo bem. Esse octógono, o que a gente fez com essa dobradura? Que tem a ver lá com o começo da nossa conversa de hoje. Várias formas geométricas. Isso, a gente foi lendo a dobradura usando o quê? Como é que a gente foi lendo? Vocês foram contando para mim, vocês foram nadando. Geometria. Usando o vocabulário que é? Da geometria, matemática. Da geométrica. Apoiados em quê? Em formas geométricas. Que estavam aonde? No papel?
papel, obrigada, aqui na minha tela, que era uma sequência, essa Gabi é ligeira, que estava numa sequência de dobradura. O que a menininha lá no começo da história fez, do Bruxa, Bruxa Vem à Minha Festa, que a Ana adorou a história? O que ela fez lá no começo? Esqueceram já? Ela não contou uma história? Baseada em quê? Ela sabia ler? Ela contou a história apoiada nas imagens, nas figuras. Imagens e numa história que ela tinha já de memória contada pela professora. Ela acionou 2 conhecimentos, pelo menos. A narrativa trazida pela professora, mais as imagens que ela se apoiou. Ela contou uma história para nós do jeito dela, mas ela contou. Nenhum de vocês conhecia o Bruxa, Bruxa Vem à Minha Festa e conheceram por meio daquela criança que leu para nós. A sequência da dobradura do porco também a gente não conhecia. E o que a gente fez? Foi reconstruindo toda a dobradura por meio do quê? Da nossa fala. Vocês foram falando, e enquanto falavam, o que eu fui fazendo? O que eu fiz com vocês? Eu já peguei a Ana para Cristo de cara e já fui problematizando a Ana. O que eu fiz com vocês? Pegou nosso conhecimento social, de família. É isso. E o que eu fui fazendo com ele, Rô? Eu fui problematizando para quê? Eu tô bugada. Você tá bugada? Então eu vou te desbugar, vou te ajudar. Então eu fui refinando. Melhorou? Eu fui problematizando para a gente usar o vocabulário geométrico enquanto a gente ia contando a história daquela dobradura. Então, enquanto vocês vão contando, vocês foram pensando geometria, construindo a imagem das figuras, e que tinha a ver com aquele porco da história que a gente também estava trabalhando. Então, a própria dobradura, eu poderia ter feito o quê? Pego o quadrado que eu tinha aqui e ensinado vocês. Gente, vamos lá, agora a gente vai fazer uma dobradura. Para começar, a dobradura é assim, todo mundo pega um quadrado, todo mundo ia me imitar. Agora dobra assim, depois dobra assado. E vocês iam fazer o quê? Me imitar e fazer o que eu estou fazendo somente. Na hora que eu as coloco diante do texto e proponho a leitura do texto, só de imagem, e por meio dessas... Mira, se eu falar bobagem, você me corrige aí com o termo imagem e texto, hein? E com essas imagens, eu vou construindo o que tem de conhecimento por trás, vocês se envolveram muito mais. Não é que vocês não fariam a dobradura agora, mas agora vocês sentariam em dupla e juntos, vocês discutiriam como fazer aquela dobradura. Vocês não precisariam mais de mim. Eu preciso deixar vocês usar essa leitura e interpretação que fizeram daquele texto, que é um texto geométrico, para fazer a sua própria dobra. E aí construir, por exemplo, o seu porquinho para a gente fazer um tabuleiro de porco, que a gente quiser, mas eu tenho a investigação daquela imagem, aquela sequência que se transformou num conhecimento geométrico para nós. Entenderam a diferença? Enquanto se eu viesse aqui, ficasse mostrando, ensinando e corrigindo como dobra direito, pouco conhecimento matemático circularia. É a metáfora da história. Eu convido a criança para fazer parte da história, por meio da leitura da imagem, da leitura do texto, do modelo que o outro tem. Aqui na matemática também já fazendo a mesma coisa, nessa leitura e na problematização. É isso que temos. Sensacional, sua leitura. Sua leitura de imagem foi sensacional. Adorei. Começamos lá no Bruxa Bruxa e terminamos lá na dobradura. E às 7 horas em ponto, gente do céu. Eles têm aula, né? A gente tem aula 7h20, eu também. Olha, eu ficava aqui mais 1 hora, professora. Ai, que delícia. Eu já estava preocupada porque eu também tenho aula 7h20. Eu falei, meu Deus, será que vai acabar? E eu vou perder. Sensacional. Então, isso é outra coisa que o professor sabe fazer. Eu acho que é lidar com o tempo de um modo que ela não deixou de fazer toda a história e nos colocar vivendo a situação. Porque é isso que é a oficina, gente, é essa a ideia. Que a gente possa viver a experiência, mesmo que a gente não tenha... estejamos todos juntos, né? Mas você nos fez viver a experiência, tanto na observação da primeira menina, que é uma graça, quanto na história, e trazendo a teoria junto,
Maravilhosa a sua participação para nós, abrindo com chave de ouro essas nossas oficinas. A gente tem um tempo muito curto mesmo, Patrícia, mas se cada um puder colocar no chat uma palavra que ficou forte de hoje, seria o nosso modo de agradecer Patrícia. O que ficou para vocês dessa experiência? Fora a meia aula e obrigada que já tem aqui. Eu terei muita gratidão se vocês escreverem, será muito importante. Depois você consegue copiar, Ana, para mim? Impressionante, super leve. Nós estamos falando das impressões. Eu queria que vocês trouxessem também os conceitos que vocês aprenderam. Por favor, quem pôs um nome precisa pôr também o e-mail, tá bom? E vamos pôr que conceitos a gente aprendeu. Desde lá do começo, a conversa que a gente teve sobre a fala, a relação da literatura com a matemática, isso mesmo. A presença da matemática nas histórias. Nunca tinha pensado, aprendeu que vértice na dobradura, muito bem. Eu acho que essa para não esquecer mais, né? Essa ligação então, que isso você é o fez... conceito de experiência, né, Miriam? Fica, passa e me transforma, né? Essa ligação que você fez das histórias com a matemática, né? E como que tudo vira uma grande, linda narrativa com imagens, né? Foi fantástico, fantástico. A investigação matemática, que é um caminho para a gente trazer a experiência, perfeito. Elas estão pegando bem nos conceitos, Miriam. Isso, que bom. A oficina baseada na investigação, né? Essa ideia da problematização. Legal. Patrícia trabalha muito com esse conceito. Vale a pena ler o mestrado, o doutorado dela, os livros maravilhosos que ela fez, né? Eu coloquei colocamos no convite de hoje, né? Mas é bem interessante ver o caminho que a Patrícia fez, tanto no mestrado como no doutorado, como alguém que trabalha especialmente a matemática, mas como problematização, e nesse sentido o processo criativo entra. Potente. Nós vivemos processos criativos aqui, é esse o sentido maior que Patrícia traz. É isso mesmo. E a criação é que nos transforma. Esse é o lugar da educação, inclusive, né? Abrir espaço para todos serem seres de criação, né? Criativos de verdade. Então, tá, temos que ficar aqui. Gente, nós temos de encerrar, vocês podem colocar. Não é? Ixi, Patrícia é boa de conversa, minha gente. Nossa, conheço Patrícia, nasceu, nem falamos quantos anos, né, Patrícia? Desde 93, quando eu terminei o magistério, nós nos conhecemos em 93, olha isso. Parabéns pela aula, o encantamento, ouvir e encantar. Eu acho que é bem isso que você fez hoje, através da aprendizagem, você nos encantou. Que bom. Miriam, quando precisar, quantas vezes eu estou com vocês, viu? Com certeza. Muitíssimo obrigada, Patrícia, a gente agradece muito. Convido a todos que na quinta-feira a gente tem uma com a Rosana Bendinelli sobre a arte, alfabetização e educação inclusiva, que vai ser também uma experiência bastante interessante. Muitíssimo obrigada, Patrícia, a gente tem de encerrar aqui. Obrigada.